e potência você se recusa a ser para não incomodar? Uau! O tema da nossa live hoje é maravilhoso. Gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Papo Quântico da Gigi, de segunda a sexta, às 8h08 da manhã. Hoje, segunda-feira, eu consegui entrar. Uau! Como pode melhorar o que mais é possível? Bom dia para quem entrando. Ô, Rafael, saudade, tudo bem, querido? Que delícia! O tema da live é hoje: que força, poder e potência você se recusa a ser para não incomodar. O quanto que você está incomodando? Família, trabalho, colegas, amigos. Como que você está aí? Incomodando muito, muito ou pouco? Bom dia, bom dia, bom dia. Ai, que delícia! Segunda-feira aqui maravilhosa, depois de muita chuva, né? Nossa, foi tanta chuva, foi maravilhoso. Quinta e sexta não dava nem para sair de casa, de tanto que chovia. E hoje amanheceu um dia espetacular, um céu azul maravilhoso. O sol, lá vem esse sol maravilhoso nos trazer luz, tranquilidade, paz e harmonia. E que força, poder e potência você se recusa, você está se recusando a ser para não incomodar. Me conta. Uau, como pode melhorar, hein, gente? Olha, isso aqui eu tenho doutorado, PhD nisso. A vida inteira eu me vi em situações onde eu tive o ponto de vista de que eu deveria me encolher para não incomodar. E eu tinha uma vozinha na cabeça que dizia assim para mim: menos, menos. E aí esse foi, tem sido, né? Ultimamente eu tô mais tranquila. Mas aí você percebe que no momento, pode ser um ponto de vista meu assim, né? Mas é o que eu tenho percebido, principalmente aqui no Brasil, que não existe uma cultura de apoio, de parabenizar. Os empresários falam muito disso, né? Não existe uma cultura de parabenizar o outro pelo sucesso dele, pelo contrário. Existe uma cultura de que você não pode fazer sucesso, porque senão eu vou me sentir muito mal, porque eu não estou fazendo sucesso. Gente, sucesso não quer dizer que eu tenho que ser a pessoa mais... ir para Hollywood, ser famoso. Não, sucesso na sua vida. Você pode fazer sucesso dentro da sua casa, na cozinha, né, na sua... onde você quiser. Trabalho, né? Cuidar de uma casa, de uma família é um trabalho grandioso, muitas vezes muito exaustivo, né? Então, assim, você pode escolher o que quiser. Falta rede de apoio e reconhecimento. A cultura critica, diminui e coloca o outro como alguém metido. Exatamente, Rafael. Falou tudo, mas disso você entende. Que maravilha. Exatamente. Você não pode, né? Não é que não pode, poder pode, né? Mas não há prestígio, né? Não há esse apoio, esse reconhecimento. Então, na medida que eu, consciencialmente, não consigo reconhecer o sucesso do outro, dificilmente eu vou engajar um sucesso pessoal, porque eu não consigo reconhecer nem o do outro, né? E quando deveria ser diferente, né? Mas há uma cultura mesmo, a desinformação, uma falta de educação, né? De informação. Então a gente vê isso o tempo inteiro, nas mínimas coisas. A questão da competição, por exemplo, né? Que seria um tópico dessa situação. A competição, só existe a possibilidade de se competir com dois parâmetros: comparação. Comparar-se a alguma coisa ou alguém é falta de consciência de si, porque seres únicos não são comparáveis, né? Bom dia para quem está entrando. O assunto hoje é que força, poder e potência você se recusa a ser para não incomodar. Para não incomodar a família, né? Seja lá quem for. Para não incomodar os colegas de trabalho, os amigos, né? Amigos, entre aspas, esses amigos, né? Então a gente está conversando aqui, gente, sobre essa questão da falta dessa cultura, dessa rede de apoio, dessa consciência no Brasil,
né? Os empreendedores, né? Eles reclamam muito disso, né? A família não prestigia quando deveria ser a primeira a prestigiar, né? O sucesso, se você montou um negócio, você tá com aquela potência, aquela força toda, aquela gana, né? Aquela vontade de realizar aquele sonho. E pergunta se a família apoia. Normalmente existem exceções, ainda bem que existem exceções, mas ainda são exceções, né? E você vê assim, o sucesso, toda a potência que a gente coloca no mundo, muitas vezes a família simplesmente te exonera. Família te exonera, te odeia, né? Aí você olha, gente, isso é uma coisa inadmissível, né? Nessa altura do campeonato, mas tá por aí mesmo. Exonera, te maltrata, te exclui. Então, assim, o quanto que você tá economizando essa potência, esse ser grandioso que você é, né? Economizando, se escondendo, procurando se manter, assim, totalmente invisível, para não ser excluído da família, para não ser excluído do meio social que você pertence, para você não ser excluído pelos seus amigos. E isso é uma coisa muito comum, muito comum. Agora é gostoso também que existem algumas exceções daquelas pessoas que acham delicioso, acham o máximo, tá no seu círculo de amizades, próximos a você, em função do sucesso que você faz, e ela entende que você pode contribuir, né, para o meio dela, ela pode ser uma contribuição para ela. Normalmente, eu vou falar uma coisa aqui, não sei se vocês concordam, mas normalmente as pessoas que adoram, que trazem você, né, com carinho, que admiram e que querem participar hoje em dia desse sucesso, normalmente são as pessoas que elas estão numa posição de mais maturidade, né? Estão com mais tempo de vida, e também pessoas que eu vou dizer uma coisa assim, são pessoas de alma mais simples, sabe? Vamos falar assim, né? São pessoas que estão assim, que conseguem reconhecer e ficam felizes. Elas têm uma pureza de ser, vamos falar assim que é melhor, uma pureza de ser. E são poucas. A maioria entra num processo, assim, numa visão de comparação, que isso denota uma falta de consciência tremenda, e no fundo está competindo com você. Então, quando você tem uma competição, você tem esses dois aspectos, que é de primeiro comparar, depois a pessoa ela não tem um padrão de consciência, ela não está com a consciência dela expandida, né? Vamos ver o que o Rafael falou aqui. São raras as pessoas que participam do sucesso, sem denotar inveja ou crítica. Exatamente. Mas podemos escolher e selecionar quem queremos ou não durante o trajeto. Com certeza. A escolha é livre total, né, Rafael? Devemos evitar os julgamentos, sem dúvida. E ter consciência, né? Isso tudo que eu estou falando aqui é a partir de uma consciência mesmo, de uma vivência. E exatamente, Rafael. É uma escolha, só que a gente tem que admitir também, né, que a solitude nos cai bem, né, porque no final das contas são muito poucas as pessoas que ficam confortáveis com o seu sucesso, com o seu bem-estar. Gente, sucesso pode ser você escolher um trabalho, uma profissão, um hobby, algo que você faz super bem, né? Tem gente que cultiva, eu tenho visto muito isso, o pessoal gosta muito de orquídea, né? Colecionadores de orquídea, eles vão para os campeonatos, tudo. Eu acho tão lindo isso. Eu acho tão legal a pessoa se dedicar, né? Tem outras pessoas que já têm, cada um com seu hobby, né? E com as suas escolhas. E sucesso também na vida profissional, no seu trabalho, né? E
a gente vai entendendo porque do ponto de vista de que você deve crescer em silêncio. Agora, com internet hoje, rede social, crescer em silêncio você faz até certo ponto, né? Não tem como você procurar não se expor. Cada um tem uma posição. A grande maioria gosta de expor sua vida pessoal. Não é a minha predileção. A minha vida pessoal é pessoal. Não, realmente não tô querendo tornar a minha vida uma vitrine. Mas eu acho tão legal pessoas que são normalmente mais jovens, né? Que estão aí se expondo, mas de uma forma legal, né? Não adianta ficar só fazendo pose. Ai, como eu sou lindo. Ai, a família de comercial de margarina, né? Todo mundo sorrindo. Aí acaba a foto, aquela coisa, né? É isso. Acho que a gente pode escolher esse caminho e nessa percepção se sentir confortável, eleito por alguns, por outros não, nem tanto. E a melhor das situações são aqueles próximos, vamos falar assim, né? Aqueles próximos que fingem, vamos falar assim, fingem que não estão vendo, né? A pessoa finge que não está vendo, que não toca no assunto, mas pelo menos ela consegue se relacionar um pouco com a gente, né? Com a pessoa exclusivamente, com o universo daquela pessoa. Mas não gosta de tocar, nem de tocar no assunto, né? Daquele sucesso, do projeto. Então, assim, o silêncio que nos cabe, né? Que a gente muitas vezes é obrigado a escolher, o silêncio para não incomodar. Então, o tema da live hoje, para quem está entrando, que força, poder e potência você está se recusando, você se recusa a ser para não incomodar. O quanto que você está incomodando. Rafael, você é uma dádiva, mestra no que diz e nos resultados que entrega. Gratidão, querido. Gratidão por tudo. Vou sair, mas vejo com carinho depois. Universo, o que mais é possível. Rafael, tudo de bom, querido. Viu? Sucesso, muito sucesso para você. Você também é uma pessoa de sucesso, tô gostando de ver também. Aí eu tô sempre vendo seu Instagram, parabéns. É isso aí. É expandindo, né, Rafael? Sempre expandindo. E a gente não entrar nessa de se recusar, né, a ser a potência que é. Ok? Continue assim. Gratidão imensa pela sua participação. E, gente, o tanto que a gente incomoda, a gente começa dentro de casa. Eu vou falar umas coisas aqui que eu falei, eu tenho que falar, falar umas coisas que incomodam, porque as pessoas estão com o evento das constelações, né? Existem muitos pontos de vista, né? Que a gente vê deixa eu molhar a palavra aqui. Tem o conhecimento, né, das leis sistêmicas e tem também a possibilidade de expansão, né, das nossas escolhas, de podermos escolher, expandir mais, ir além, sobrecriando, né, na nossa vida, em toda essa cadeia de causa e efeito, né, de leis sistêmicas, a gente pode escolher tratar isso, mas com o enfoque de expandir mais. Curar dentro de si, né? Toda a nossa ancestralidade, principalmente curar pai e mãe aqui dentro. Isso é muito importante, né? Porque só faz sucesso aquele que está bem internamente com o pai e com a mãe, independente do que eles representam ou representaram. É um assunto delicado, né? Porque as pessoas gostam de trazer ou de colocar aquilo que é lindo e maravilhoso, idolatrar a família, né, a instituição,
como se fosse a coisa mais perfeita e linda do mundo. E não se pode falar mais nada, né? Tudo que você vai falar, e se você falar que existem mães narcisistas, que são, né? São que são, aí dentro da constelação você vai ouvir muito isso. Eu sinto muito pelo seu destino, né? Pra mim, gente, eu tenho horror disso. Quando falo eu sinto muito pelo seu destino, parece que tá me falando assim, foda-se. Desculpa, tô sendo honesta, tá? Tô sendo honesta. É uma forma polida de dizer, né? Então, destino. Vamos falar, né? O que seria esse destino, né? Tudo aquilo que você não quer trabalhar, que tá aqui no inconsciente, inclusive sistemicamente na sua família, tudo aquilo que tá lá que você não quer ressignificar, liberar, a energia. O fato em si não muda, claro que não. Né? Fulano, dentro da família, ele foi tirado da vida dele porque o cunhado, não sei o que lá, tem aquela história, né? Um esganou o outro e a pessoa passou fome, passou um monte de coisa. O fato não vai mudar. Mas a energia que ficou impressa, né? Na memória, vamos falar assim, dessa memória da malha quântica, o pessoal dá outros nomes para isso, eu falo que é a memória da malha quântica, você pode liberar sim. Conheço gente que libera, é raro você ver isso, você não vê. Você vê todo mundo querendo fazer igualzinho, da forma tradicional. A forma tradicional é legal? Mas pode ir além? Sim. Pode sobrecriar? Sim, sempre. Então, o que acontece? A pessoa tem lá um fato que ela não vai transformar. O fato vai continuar. Mas ela pode ressignificar tudo aquilo. Aí sim, eu gosto de entrar com as constelações, que eu chamo constelações quânticas, né? Que eu vou trabalhar nas linhas do tempo e a pessoa vai acessar aquilo que ela, naquela sessão, aquilo que está, né, vindo à tona. Estou falando disso muito também porque eu tenho percebido que eu parei de constelar, de fazer constelação quântica. E eu falei, poxa vida, está na hora de retomar, né? Então, a constelação quântica, normalmente, algumas pessoas têm me perguntado, Giselda, como que faz para fazer constelação quântica com você? Sim, mas é um processo, né? Então, normalmente, a primeira sessão, eu faço a limpeza do campo. Eu não vou abrir o campo para uma constelação quântica sem que a pessoa tenha passado por esse processo de liberação, de limpeza das linhas temporais, de pactos, de voto. Dá um faxinão, eu dou um faxinão. Entidades, seres, demônios, tudo tem que liberar, gente, o campo. Porque senão a gente não consegue nem acessar. A gente vai acessar para fazer constelação, tá lotado de informação, de pensamentos, sentimentos, emoções, pontos de vista, pontos de ordem, né? Trazendo uma ineficiência para o processo. Como é a mesma coisa, você quer entrar numa casa, você quer fazer uma avaliação, por exemplo. Você vai avaliar uma casa, não sei, alguma coisa assim. Se a casa estiver suja, imunda, fica mais complicado. Agora, se você tá com a casa toda limpinha, cheirosa, tudo arrumadinho, você vai fazer uma avaliação em outro nível, em outro patamar. Por mais simples que a casa seja, né? Agora, você chama um corretor para avaliar uma casa que tá toda bagunçada, suja, tudo fora do lugar, né? Então, seria primeiramente a gente trazer a questão da primeira sessão. A pessoa chega quando ela nunca fez. Agora, se uma pessoa que já está comigo um tempo e tudo, é diferente. Mas a constelação quântica, ela ocorre após a limpeza. Então, normalmente a limpeza eu levo uma sessão inteira. É muito raro acontecer de conseguir fazer a limpeza e mais uma constelação. É raro, é tempo mesmo, né?
Primeiro eu faço toda a limpeza e aí numa outra sessão a pessoa tem que dizer para mim, ó, eu escolho fazer uma constelação quântica. Agora, se a pessoa está aqui comigo periodicamente, que tem gente que mantém, né? Entende o processo, periodicamente vem trabalhar e é diferente, o campo já está, vamos dizer, tá mais leve, né? Tá mais trabalhado e tudo. Principalmente se a pessoa estiver usando as ferramentas. Uau, como pode melhorar o que mais é possível. As ferramentas, né? De expansão de consciência. Porque muda completamente, né? A nossa realidade. Então, a constelação quântica muitas vezes pode indicar, mostrar, né? Situações que o legal da constelação é que a própria pessoa que vê. Isso é que é legal. A pessoa vê, eu vou ressignificando, eu acompanho e elas são nas linhas do tempo. É muito legal. Gente, é uma delícia. Uma delícia. Porque a informação tá toda dentro, a pessoa acessa. Então, a gente nunca sabe o que ela vai acessar. Às vezes ela vai acessar alguma coisa nessa mesma vida que ela está vivendo, nesse momento. Às vezes ela vai acessar coisas que foram outros momentos, outras linhas do tempo. E às vezes ela acessa, o que eu acho fantástico, acessa algo que ela viveu fora do sistema da Terra. E aí gente, maravilhoso. A pessoa vai ressignificando, ela vai fazendo as constelações e ela vai revisitando aquelas situações, ressignificando, expande absurdamente a realidade dela, se resolve. Eu já vi gente assim cair em prantos, assim, sabe, de liberar coisas assim inimagináveis. Sabe aquela situação que só a sua alma conhece, aquela dor lá do fundo, lá do fundão mesmo? E que você tem aquela crise que você tem existencial que não cura nunca, que você pode fazer o que quiser, casar, ter filho, ser feliz, ter dinheiro, não ter dinheiro, fazer o que você quiser, você não consegue liberar. Quando a pessoa faz a constelação quântica, normalmente ela vai lá naquele ponto. Normalmente essas crises mais profundas, existenciais, estão fora do sistema da Terra. Nossa, é maravilhoso. Aí ressignifica-se tudo. A pessoa libera aquele padrão. Porque muitos de nós estamos aprisionados dentro desse sistema contra a nossa vontade, por uma série de motivos, e cada um tem o seu, né? A sua situação. E a pessoa, quando ela acessa a raiz do conflito interno dela, nossa, a vida dela deslancha. Bom dia, Lorene. Faz constelação familiar? Eu faço constelação quântica, querida. Ou conhece alguém que faz? Não, eu conheço, mas eu faço constelação quântica. A constelação que eu indico, quando eu indico alguma para alguém, é pessoa que faz, mas num ponto de vista bem mais amplo do que apenas a familiar tradicional. Envolve vidas passadas, né? Tem outros campos, outras linhas do tempo. Gente, não tem jeito. Nós precisamos parar com essa ilusão, né? De achar que tá tudo só aqui, nessa vida. Quem dera, como seria legal se fosse, né? Como seria legal se fosse. Mas não é. E grande parte do que a gente carrega tá em outras linhas. É muita informação. Vamos lá, Jean. Gigi, agora eu entendo quando você diz que somos seres grandiosos. Tive uma experiência fantástica e graças à sua ajuda. Nossa, minha contribuição nisso aí, que delícia, Jean. Pois conta pra nós aí como é que foi essa experiência. Manda um áudio. Manda um áudio. Ai, que legal. E então, o que acontece? O tema da live hoje, que força, poder e potência você se recusa a ser para não incomodar. Então, essa conversa começou por aí, né? Com essa forma,
com esse ponto de vista, essa percepção que a gente tem. E eu comecei a falar de família, né? Que nós estamos muito iludidos, todos muito iludidos, né? Com o ideal de perfeição de família, que família é algo sagrado. É algo sagrado, mas que deve ser ressignificado, revisto, olhado como algo que pode, por favor, ouça o que eu estou falando, que pode estar perpetrando na sua vida, ser a raiz do seu insucesso, da sua infelicidade, né? Da sua dor, da sua exclusão. Então, é de bom tom liberar, né? Ressignificar. Então, quando eu faço a constelação, a pessoa pode, de repente, acessar só a questão dessa vida aqui, a família dela, claro. Mas eu digo o seguinte, que o meu trabalho ele é mais amplo. Ele pega a malha, eu sou daquelas que eu pego um negócio assim, bum. E aí vem bloco mesmo de informação e a pessoa vai acessando e liberando muita coisa mesmo. Agora, quem vai visitar, quem vai escolher a linha do tempo, é o seu inconsciente. Então, quando eu estava falando, agora eu vou fechando, né? Eu vou abrindo os assuntos, depois eu vou fechando. Gigi é maravilhosa. Destino. O que você chama de destino? O que você acha que é destino? Escreve aqui para mim. Tô aguardando, que eu vou falar disso. O que vocês acham que é destino? Fala, escreve aqui para mim. O que vocês pensam que é destino? Por favor. Manda aí, viu, Jean? Um áudio contando tudo. Não me esconda nada. O que vocês acham que é destino? Conta pra mim. O que acontece? O que acontece? Nós fomos levados a acreditar que existe algo, um destino inexorável, né? Que nós não temos nenhuma escolha, oportunidade, que está escrito, você vai viver aquilo, é daquele jeito e acabou. Então, essa desculpa que a gente dá para não expandir a nossa vida, a nossa consciência, não, meu destino é isso, meu destino é aquilo. Destino são os resultados das minhas escolhas. Sim, exatamente. Exatamente. Bom dia, bom dia. Para quem está entrando, nós estamos falando que poder, que força, poder e potência você está se recusando ser para não incomodar. Me conta. Então, o que acontece? O destino são as nossas escolhas. Sim, só que 99% das escolhas não estão a nível consciente, na grande maioria das pessoas. Então, o que está aqui atrás, aqui, é que está definindo tudo. E a gente chama isso de destino, que lá está cheio de crenças limitantes, pontos de vista completamente fora, assim, arcaicos, que não funcionam para você, que você gravou lá na infância, que você trouxe de outra linha do tempo. Tá tudo lá gravado. E aí a gente chama isso de destino, que o inconsciente está escolhendo tudo. Gente, você fala, aquela hora que você fala assim, mas como que isso foi acontecer? Como é que eu fui me meter numa roubada dessa? Destino, aqui ó, aqui atrás ó, toda a informação que a gente não limpou. Bom dia, Mércia querida. Bom dia, Belo Horizonte. Mércia, me conta como é que tá aí o clima. Aqui hoje amanheceu um céu azul maravilhoso, deu uma parada na chuva. Final de semana já deu uma parada boa na chuva, mas tá bem molhado ainda. Agora que vai começar a secar. Mas é maravilhoso, baixou a poeira. Então, gente, o que tá escolhendo, a fatalidade, tudo, houve uma escolha, mesmo que inconsciente, é o conjunto das nossas escolhas, mesmo que essas escolhas sejam inconscientes. Porque se você não está conscientemente escolhendo, né, presente na sua vida, mais consciência, mais clareza, escolhendo o tempo todo, o seu inconsciente está escolhendo para você. E se você não libera essa bagagem aqui, o que acontece? O
que acontece? Vai acontecendo um monte de coisa que você fala, não acredito nisso. Não acredito nisso. E mais nublado, aqui tá um sol maravilhoso. Vou fazer inveja no você, Messi. Belo Horizonte nublado é raro, hein? Belo Horizonte normalmente, pelo menos enquanto eu vivia aí, era muito sol. Por isso que eu vim para Indaiatuba. Além de ser uma cidade modelo, uma cidade muito bacana, qualidade de vida bom, muito bom. O céu é muito azul também, sabe, Messi? Eu sou solar. Eu não conseguiria, não ficaria bem, acredito, né? Vivendo num lugar onde passa 3 meses tudo nublado, 6 meses. Eu olho aquilo, né? As pessoas falam, você quer conhecer a neve? Eu falei, eu não, já olhei ela assim de longe. Não tenho a menor vontade, gente, vocês acreditam? Eu gostando do sol, falo em frio, neve, ai. E nós que nós que estamos aí à beira de uma mini era, né? Uma mini era glacial aí que vai bater, não demora muito. Uau, como pode melhorar, hein? Vamos que vamos. Já pensou o Brasil em temperaturas bastante baixas? Neve para todo lado, hein? Aí eles falam assim, não, o bom da neve é que você não fica sem água, né? Na hora da bagunça, você cair neve, você tem água. Mas congela também, né? Gente, brincadeiras à parte, comentários, né? À parte, quem tá entrando agora, o tema da live é que força, poder e potência você se recusa a ser para não incomodar. O quanto que você está incomodando as pessoas, sendo você mesmo. O quanto que o seu sucesso incomoda. O quanto que você já entendeu e aprendeu que é melhor não comentar. É melhor ficar de boquinha fechada. Quanto mais você interage, porque, gente, tudo é energia. Aí entra o colapso da função de onda. Eu vou falar um pouquinho disso. Você está criando a sua vida. Existe o que chama de colapso da função de onda. Quem estuda mecânica quântica sabe o que é isso. Colapso da função de onda é um nome técnico, científico. Gigi liberando energia. Como pode melhorar o que mais é possível? Um espirro ao vivo e a cores. Liberação de energia. Nos últimos anos eu só espirro quando eu estou liberando energia. Gente, vão baixando as barreiras aí que minhas costas estão doendo demais. Que é isso? Vambora. O que eu tava falando? Eu até perdi. O espirro veio. Me lembra aí, eu ia falar uma coisa interessante e acabei esquecendo. Uau, como pode melhorar? O que mais é possível? O colapso. Ai, obrigada, criatura. Ai, o Rafa, que maravilhoso. Ai, obrigada. O colapso é a função de onda. O que acontece? Gente, o colapso da função de onda é um nome técnico, pomposo, bonito, para dizer processo de criação. Quando você cria, tudo é onda, que nós já conversamos. Eu falo muito disso nos meus cursos, né? Tem a partícula e tem a onda. E aí você escolhe. Se você escolhe viver na partícula, a sua vida é do jeito que é. É uma vida limitada, bastante limitada. Pela crença que isso aqui, na realidade, só existe isso aqui, só existe onda. Só onda. Mas a gente gosta, né, de adotar o sistema que a nossa pseudociência, né, nos ensina para a gente poder ficar lento mesmo, acreditando em todo esse processo, né, de dificuldade. Então, se você está no processo, se você acredita na partícula, sua vida está muito limitada. Agora, na medida que você vai entendendo que tudo é energia, informação, é uma onda, aí a coisa começa a mudar. Então, quando você está colapsando uma onda, você pegou uma onda que tem um potencial, ela já tem o potencial criativo, tá aí o tempo todo. Você está acessando, depende de você, da sua condição, para você acessar isso. Você, por exemplo, você quer criar um projeto. Você, eu vou agora criar um projeto, eu vou abrir uma loja que vende utilidades domésticas. É o meu projeto. Então, você está criando, você está colapsando a onda, você está
criando a função dessa onda. Você está dando uma inspiração, você está dando vamos falar, uma definição para essa onda. Você está definindo, então você está dizendo, eu vou... Aí você começa a movimentar, você vai fazendo seu projeto. Aí você vai olhar aluguel, você vai levantar valores, fornecedores, você vai fazer todo aquele projeto, E só que a sua boca é muito grande, né? Sua língua não cabe dentro da boca, porque a gente é assim, né? Humanoide, então adora falar, sair falando, porque tudo é alegria e festa pro humanoide, né? E os humanos ficam só olhando assim. Aí você vai pro seu bando de humanos lá da sua família e fala, eu vou abrir uma loja, Ai, aquela onda que tava começando, né? Ela tava rebolante, toda lá para se formar, para começar a criar aquele processo, aquele projeto. A mesma onda, todos os humanos olham para a mesma onda, isso não vai dar certo. E aquela onda, puf. Por isso que as pessoas falam, né? Para tudo que você for fazer, você ficar em silêncio. Por mais que a pessoa te ame, te adore, Giselda, minha família é maravilhosa, eles torcem muito por mim. Sim, mas os pontos de vista, os pontos de criação, de ordem deles, são completamente diferentes do seu. E vai interferir na sua onda, sim. Deixa eu ver o que a Lorene falou aqui. Gigi, sou muito faladeira. Sim, todas nós, né, querida? Mas de uns 6 meses pra cá, tem ficado na minha. Ah, que bom. Ainda bem que você aprendeu. Eu custei muito aprender, Lorene. Eu tomei demais na cabeça para aprender. Evitando conflitos desnecessários. Exatamente. Tem pessoas ao nosso redor que quanto menos você falar, melhor. Gigi, você tá me usando de exemplo com certeza. Ai, não é? Então, assim, o que acontece? O que acontece? Você vai lá com essa boca, com essa língua maior do que... que dá 3 voltas no quarteirão. E vai lá e solta uma reunião de família, um domingo, um almoço de família. Eu vou abrir uma loja de utilidades domésticas. Todo mundo, que legal. Vai, você vai. Não vai, amor, você não vai. Aquela onda que tava querendo colapsar, lá toda feliz, assim, cheia, né? Você colocando potência nela, usando ferramentas. Mas ainda, né, aquela potência, fazendo perguntas, abrindo um negócio quântico. Ai, que delícia! Adoro falar isso. Negócio quântico. E aí, você colocou o ventilador da destruição da onda na frente da sua onda. Um bando de humanos. E humanoides também, né? Ah, gente, não vou falar assim porque fica meio preconceituoso. De pessoas, né? De pessoas que não estão... Sabe o tema da live, né? Que força, poder e potência você se recusa a ser para não incomodar. Se você sabe que você está existindo numa realidade nesse nível, que as coisas acontecem dessa forma, você vai falar do seu projeto e vamos dizer que você fica caladinho, você consegue manter essa língua lá dentro da boca. Você vai lá e faz tudo. Abre a loja. Aí você vai observar aqueles próximos, aqueles que vão lá para elogiar, te incentivar, aqueles que vão lá para pôr defeito, para fazer fofoca, para falar mal da sua loja depois. Isso eu tô falando, gente, isso é coisa básica do básico, mas é importante às vezes. Numa segunda-feira ensolarada dessa, né? Pra gente acordar, sabe? Porque a gente fala as coisas, a gente joga ao vento aquilo que ainda nem se formou. Eu sou faladeira também, eu às vezes falo muito e tudo, eu tenho mudado, sabe? Tenho mudado muito.
Mas eu fico olhando assim, e falo, poxa vida, né? Que realidade é essa, né? Que nós estamos vivendo. É isso aí. E procurando não ter muito ponto de vista, não ficar me incomodando com isso. Mas eu confesso que eu tenho pontos de vista que isso me incomoda. Porque se alguém diz pra mim que vai fazer algo, super coloco, adoro, coloco a maior pilha. Agora, também como terapeuta, né, tem pessoas que me procuram, né, e vêm, trazem, não, ó, Gisela, eu tô com esse projeto e tal, a gente olha energeticamente o projeto, né, faz uma análise energética, faz uma limpeza de campo, e a energia, eu faço uma leitura da assinatura energética de tudo aquilo que está acontecendo. Passa informação para a pessoa. Isso aqui assim, sim, isso aqui, ó, isso aqui tá assado, você dá uma analisada e tudo, né? E dependendo da situação, às vezes a pessoa até pode mudar, né? Mudar o projeto. Ou se ela já está vivendo, eu tá tendo empresários, né? Tem muitos empresários, gente que tem negócio muito bem sucedido, coisa de projeção mesmo, a nível de Brasil. Essas pessoas, elas me contratam, assim, semanalmente, por incrível que pareça, tamanho o resultado que elas têm, elas gostam tanto, que eu vou acompanhando, né, o negócio, e aí entra a vida pessoal, entra um monte de coisa que eu faço. E eu vejo o poder e a potência, a coisa, como que a vida da... Gente, eu vou falar com vocês, eu mesma, tem hora que eu falo, uau, quanta contribuição. O quanto, né? Lógico que depende da pessoa, né, gente? A pessoa tem que pôr em prática e tudo. Nossa, transformações maravilhosas. Aí eu fico toda feliz. Minha mãe fala isso faz anos, para eu ficar de boca fechada. Quanto aos projetos, só aprendi recentemente. Pois é. Eu não aprendi até hoje. Eu acho que tem hora que eu... tem hora que eu escorrego. Ai. A gente, eu percebo o seguinte, que a minha natureza, não só de pessoa, a pessoa é a consequência da minha consciência maior. Minha consciência é uma consciência muito alegre, muito criativa, deve sair criando um monte de coisa aí, voando pelo universo, porque eu sou muito de boa, muito mesmo. E morro de rir de tudo, né? E eu tenho essa alegria, essa poder, essa força, poder e potência. E o quanto que eu já escondo isso até hoje. Eu libero muito. Isso começou lá na família, aqui bem na família, assim, né? Então, muitas vezes é uma mãe que tem as suas, né? As suas dificuldades e tudo, sua forma de interagir, e que não libera os filhos para serem mais um pai ou uma mãe, né? Isso é muito comum, porque se eles fizerem muito sucesso e tudo, vai incomodar. Essa questão eu sempre falo muito aqui, né? Quando você escolhe ser a rica da família, o rico da família, brincando, né? Aquele que vai criar mais, fazer diferente, né? Então, você tem que trabalhar muito essa questão da ancestralidade, né? Dentro das leis sistêmicas, dar uma olhada em tudo e liberando a energia. Porque tem família, sabe aquela família tradicional, né, e que o diferente é muito mal visto e muito excluído, né? Eu vi pela minha avó, eu sou muito parecida com ela, e a minha avó, ela foi, no final, ela já bem mais idosa, então ela foi muito criticada, e eu vi a dor dela, né? Eu vi o quanto que ela começou ela começou a beber, né? A gente chama isso na homeopatia do alcoolismo da cinquentona. As mulheres mais velhas que, por uma série de motivos, não acabe aqui julgamento, começa a beber mais, assim, né? Para aliviar a pressão e a dor, porque, gente, são gerações de uma... Pra vocês terem uma ideia, meu avô, se alguém chegasse dentro de casa, batesse na casa dela, enquanto ela foi, né?
Depois que os filhos estavam adultos, acho que não, né? Mas se fosse alguém na casa dela, batesse lá, ela tinha que ficar trancada dentro do quarto. Meu avô não deixava ninguém olhar ela, não podia ver ela. E ela, assim, com essa alegria, esse trem, eu sou muito parecida com ela. Vocês estão entendendo o que que é isso? A dor, né? A pessoa ela vai procurar um anestésico, gente. Ah, todo mundo bebe, não é porque quer um anestésico, porque não dá conta de lidar com essa realidade. Chega num ponto, eu vou me anestesiar, porque senão, não tô dizendo que é certo nem que é errado, né? Minha avó foi muito criticada, muito mal vista no final, porque ela foi ficando, né? E ela fez escolhas muito que não foram felizes, né? E aí, ela no final da vida, ela resolveu voltar para a cidade natal dela. E aí acabou com tudo, porque a família dela que ela deixou lá, né, um pessoal extremamente forma e estrutura de uma rigidez incrível. E ela com aquele jeitinho todo dela, ai, gente, foi um desastre, um desastre. E tudo certo. E aí a gente olha, né, a exclusão, toda a exclusão. Eu vivo muito exclusão. Eu sei, eu tenho plena consciência. Eu trabalho exclusão no meu campo todos os dias da minha vida. Liberando, tô sempre trabalhando a exclusão. Porque eu vejo claramente o quanto que eu entrei, né, no caminho da exclusão, no espaço de energia de exclusão para poder liberar isso na família. Eu aprendi a ficar de boca fechada, né? Ah, Mércia, você aprendeu. Ah, vamos palmas pra Mércia. A Mércia conseguiu. Mércia, parabéns, querida. Mas é duro, né? Ai, que preguiça. Mas é assim, né? Tá sendo assim, né? E aquela questão de... Outro dia a Roseli estava aqui comentando, né? Que é muito alegre, tá sempre sorrindo, feliz. Tá naquela vibe boa, né? Gostosa. De estar com a consciência expandida. É bom demais. E aí... Ela falando, né, que as pessoas na família olham para ela e falam assim, essa aí não tem problema, né? As alfinetadas, né, que a gente vai recebendo. E interessante que alfinetada eu nem recebo, porque as pessoas não têm coragem, né? Então elas somem. Somem. Desaparece. Vou mexer com a criatura dessa? De jeito nenhum, né? Porque Gigi não é fácil, não. E... as pessoas não têm coragem de chegar perto. Nossa, eu vi coisas assim. Já vi coisas que... falo, gente, o que é isso? As pessoas se sentem abaladas nas suas próprias crenças pessoais, dependendo, né, da situação, de chegar perto, porque sabem que Gigi resolveu expandir muito além de crenças, inclusive doutrinárias, né? Então, o povo fica meio bolado comigo, né? Me olha assim, como quem diz, aquela ali é a ovelha negra, exclui ela, né? Tipo assim, deixa isso aqui de lado, porque não querer nem olhar para isso. Porque isso aqui é um negócio que... aí vem, né? Todo mundo. E é isso. E a gente vai levando. Essa exclusão, a gente olha para tudo isso... ressignifica, libera, um dos maiores propósitos meus de ressignificar e liberar, né, na energia, essa energia da ancestralidade é para que os meus netos possam ter mais espaço, uma condição mais interessante, né, de vida. E o que acontece? Nós estamos sempre tendo que esconder essa potência, essa força, né? Esse poder interno. Muitas vezes você deixa de colocar isso para fora para não incomodar as pessoas. Numa reunião de família, se você chega muito naquela vibe a turma não gosta. E principalmente as mulheres, né? As mulheres estão muito competitivas, né? Na comparação total, gente.
Eu vou te falar, eu olho para o universo feminino, tem muita coisa legal, mas está bem estragado, hein? O pessoal tá bem doente. A narrativa toda, né? O sistema tratou de encolher e de criar muito conflito, muito conflito, mesmo. E essa bendita dessa comparação que gera tanta competição e essa falta de espaço de consciência, né? Que gera tanta competição e tá aí. Então, o que acontece é até esse recurso de separar para controlar funcionou muito bem. Muito bem. E é isso, né? Estamos todos politicamente separados, conflitando pontos de vista. Estamos no conflito total. Foi gerado e criado, né? Muitas... Como é que chama? Aquelas... Quando você tem uma guerra, você tem aqueles buracos que as pessoas ficam. Como é que chama, gente? Fugiu o nome. As pessoas ficam, né, dentro desses espaços de conflito e batalha, trincheiras. Então, estamos todos entrincheirados muitas vezes. E como seria sair da trincheira, começar a cantar e chamar todo mundo, gente, vamos sair daí? Vamos deixar de ser bobo, né? Trincheira, exatamente, Marcelo. Nós estamos todos entrincheirados. Tá todo mundo, né, depois do evento de 2020, maravilhoso e glorioso, implantado magnificamente, né? E estamos todos entrincheirados e cada dia menos conseguindo se relacionar. E eu falo, tudo que eu tô falando para mim. Eu faço live para mim, viu? Isso tudo eu tô trabalhando em mim, olhando e tudo, o quanto eu... Gente, pra vocês terem uma ideia, eu falo, gente, eu tô muito bicho do mato, né? Eu saio de casa, eu tô indo fazer compra pra casa, no mercado, eu vou no atacadista. Você sabe que dia que eu vou lá? Domingo. Naquele horário que eu sei que tá tranquilo, eu vou domingo. Ai, que eu faço... eu fico usando estratégias. Tudo que eu tenho que fazer, eu faço uma agenda assim na minha cabeça, de jeito que eu saio e vou resolvendo tudo. Gente, é muito engraçado. Eu faço muita pergunta, mas eu também sou controladora pra caramba, né? Aí eu faço assim, não, faço assim, passa aqui, passa ali, tal dia, tal horário. Eu vou organizando tudo do jeito para eu poder ficar menos enfiado em trânsito, lugares... Nunca consegui, nunca me senti bem em lugar muito cheio. Ir para a cidade agora, eu tô, né? Aqui na chácara é tão sossegado aqui, tão gostoso. A hora que eu vou lá na cidade, eu vou, mas assim... Eu já vou pensando como eu vou resolver tudo o mais rápido possível para poder retornar. E aí eu olho e falo, gente, eu acho que eu tô numa caverna, sabe? Quero sair daqui para nada. Aff, Maria, não é fácil não, né? Mas vamos que vamos, né? Essa solitude. E a gente vai equilibrando aí nas lives, né? E conversando com clientes, com pessoas queridas, dando cursos. E é só isso, que a Gigi tá que tá. Então, meus amores, vou ficando por aqui e vamos refletir sobre isso, né? Todo esse poder, essa força, essa potência que a gente, né, não tá querendo colocar para fora. Tomar muito cuidado com isso. E a questão de não receber todo esse julgamento é receber. Você recebe o julgamento, mas isso não te define, deixa passar. Quando o julgamento vem e você resiste a ele, ele gruda no seu campo.
Então, quando você recebe o julgamento, nossa, as pessoas olham... Gente, pra mim tem letreiro na testa, né? A pessoa olha pra mim, eu olho... No mercado ontem, tava no atacadista aqui, eu tava lá fazendo minhas coisas, aí tinha uma senhora, né? Sempre tem uma, assim, que fica olhando pra mim, não sei, né, o que tem diferente, o que é, tô lá fazendo minhas coisas e tal. Mas aí tem umas que olham pra mim e fica fazendo cara feia, assim, tipo assim, sabe? Incomodada. Tinha uma senhora, ela tava com as caras... Toda hora que eu passava o olho assim, tava a pessoa olhando pra mim com a cara e falando, gente do céu. E aí eu falo, ai, julga à vontade, fica à vontade, pra não grudar, deixa passar a energia, deixa passar, né? E assim vamos que vamos, todos caminhando entrincheirados ou não, vamos sair das trincheiras, né? Vamos ser mais alegres, expansivos e vamos convidando as pessoas energeticamente a saírem das suas trincheiras, né? Pra gente poder, se não puder estar juntinho, passa como é que fala? Aqui na rede social, um recado, bate um papo, faz uma ligação. Mas o que eu percebo, assim, que as pessoas eu pelo menos tenho tido um pouco de preguiça, sabe? De conviver. E eu tô precisando trabalhar isso comigo mesma. E eu gosto muito de estar com as pessoas e tudo, mas o campo delas, às vezes, está tão tumultuado que para mim tem sido sempre foi um grande desafio. Ultimamente, um desafio consciente, né? Então, para encontrar com a pessoa, a gente tem que dar uma limpada, uma liberada, né? Na situação. E é assim, nós vamos criando as pessoas com as forças, a nossa realidade com as forças invisíveis. Queria comentar com vocês antes de encerrar que domingo eu fiz o fluxo quântico da abundância, foi muito forte. Interessante que o tema básico das facilitações foi família, mas pegou assim, família profundamente. Foi muito interessante mesmo. E profundo, foi forte, muito forte. Foi bem legal. E aí, tô nesse tema aí, né? Falar da família. Nós temos que falar disso, sem preconceito, sem querer controlar tudo, pra gente poder liberar. E como eu queria comentar no início da live, falando a questão das constelações, também tá se criando coisas assim, um preconceito, uma estrutura tão rígida de destino e de consequências, né, sem falar da sobrecriação e daquilo que pode ser feito. Então, cada um. Agora, tem consteladores que né, do ponto de vista, é muita rigidez, gente, por favor. Né? Existe uma energia, energia e informação. Existe uma informação que, se ela for liberada, você pode transformar muita coisa, sim. Mas as leis rígidas de alguns consteladores é brabo, né? E é assim, vamos que vamos. Gigi adora uma polêmica assim, nesse sentido. Mas é isso mesmo. Não estou falando mal, estou comentando, trazendo uma reflexão para todos aqui que estão comigo. Quem não assistiu, assiste a live. Estou encerrando às 9h09, olha que legal. Sábado que vem tem outro fluxo quântico da abundância, são 3. Quem não participou desse, participa do próximo. Sábado não, acho que é domingo. Eu tenho que olhar porque depende eu estou fazendo um curso, aí depende lá, eu vou ver se vai ser no sábado ou no domingo. Mas eu estou mantendo mais no domingo. Domingo tá bem bacana para mim, porque sábado eu dou uma descansada. Porque vem aquela tribulação da semana, aquele movimento todo, chega sexta, né? Aí no sábado, eu percebi que fazendo no domingo, eu descanso no sábado, faço outras coisas. No domingo, eu acordo toda animada, né? E tá rendendo mais, acho que eu vou manter no domingo mesmo que o curso seja no domingo, eu vou ver, tá bom? Então, meus amores, eu vou ficando por aqui, vamos ver a próxima live,
se eu consigo fazer live amanhã. E para uma segunda-feira rendeu bastante o assunto. Adorei estar aqui com vocês. Beijo grande. Beijos quânticos da Gigi. E até a próxima live.